Iniciando então os exemplos da segunda parte da matéria, série de Fourier, que é a análise de Fourier, né? Nós temos aqui o primeiro exemplo, que trata da obtenção da série de Fourier na forma trigonométrica de uma determinada função periódica. Então essa função, né, representada aí graficamente pela linha verde, né, ela claramente possui o período 2π, né? E, de acordo com o que está declarado aqui para a função, a gente tem que ela é zero, né? No intervalo de menos π a zero, ou seja, ela é a primeira parte do período dela, né? E na segunda parte ela se comporta como uma reta menos x mais π, ou π menos x, de 0 a π. Então, esse exemplo, ele é o exemplo 1 do livro, que está na página 113. Bom, então a série de Fourier de uma função, na forma trigonométrica, ela é escrita da forma que está aí, né? Nós temos f de x é igual a 0 sobre 2, né? Que é o valor médio da função, mais o somatório, né, dos termos em cosseno e dos termos em seno. Os termos em cosseno, eles são ponderados pelo conjunto de coeficientes a de k, e os termos de seno são ponderados pelo conjunto de coeficientes b de k. Né? Então, o que nós temos aí é que a variável é x, o intervalo de repetição 2π é 2π, né? Ou seja, p é igual a π, que na verdade isso é o período da função, e o tipo da função não é nem ímpar, nem par, nem ímpar. Né? Ou seja, é uma função que não obedece à propriedade de que f de x é igual a f de menos x, ou seja, ela não é par, e nem ímpar, de que f de x é igual a menos a f de menos x, certo? Par e ímpar. Então ela não obedece aqui, e isso implica, então, que nós temos que obter os dois conjuntos de coeficientes, né? O a de k, os cossenos, os b de k e o valor médio da função, que é o a0. Tá? Ou seja, é uma função que ela é constituída por cossenos e senos. Se ela fosse só par, ela só seria constituída por cossenos; se fosse só ímpar, seria constituída só por senos. Bem, então, substituindo, né, os dados do problema, né, nós temos então a 0 sobre 2, né, a 0 sobre 2, e substituindo p por π, nós temos então a de k cosseno de kx, né, colocando π aqui embaixo, a gente vai cortar com o π de cima, mais b de k seno de kx. Bem, então, nós temos aqui, primeiramente, o cálculo do valor médio, o cálculo do coeficiente a zero. O cálculo do coeficiente a zero, ele é feito a partir, né, dessa expressão aqui, né? Ou seja, a gente vai integrar a função, né, de menos p a p, né, e vai multiplicar por 1 sobre p. Então, substituindo os valores, a gente tem que a de zero é igual a 1 sobre π, né, integral de menos π a π de f de x dx. Ou seja, é 1 sobre π, a integral de menos π a π, ela pode ser quebrada em dois pedaços, porque a função tem dois comportamentos, ela é de menos π a zero ela é zero, né, ela é zero, e de 0 a π ela é π menos x. Tá? Então, calculando, como aqui nós temos zero, né, então a de zero só sobra esse segundo termo aqui. Então a de zero é igual a integral de 1 sobre π, que multiplica 0 a π, π menos x dx. Aí, novamente, separando aqui nessa subtração, a gente tem 1 sobre π, integral de 0 a π, π dx, menos integral de x dx. Então, isso dá 1 sobre π, a integral de π dx é πx, de 0 a π, menos a integral de x dx, é x ao quadrado sobre 2, de 0 a π. Logo, a zero é 1 sobre π, né, 1 sobre π, que multiplica π ao quadrado, substituindo aqui os limites, aqui e aqui, π ao quadrado, menos π ao quadrado sobre 2, que dá, cortando π, que é comum, né, nós temos π sobre 2, ou seja, o valor médio, a 0 sobre 2, é igual a π sobre 4. Então, o valor médio da função. A gente pode ver, graficamente, que faz sentido que o valor médio da função, né, ele seja a 1/4. Aqui a gente teria metade, né, aqui a gente teria a metade da altura, e aqui a gente teria 1/4 da altura. Então, o valor médio, ele tá por aqui, né, porque nós temos aqui a base maior desse triângulo, né, a região de maior área desse triângulo, né, de mais larga desse triângulo, então é onde passa o valor médio, onde está localizado o valor médio. Bom, agora então nós vamos para o cálculo dos coeficientes do cosseno. Então, os a de k. Então, 1 a de k é igual a 1 sobre π, né?
integral de menos π a π de f de x cosseno kx dx. Certo? Ou seja, é a projeção da função f de x naquele cosseno múltiplo de k. Então é 1 sobre π, aí novamente abrindo a função, a gente tem a parte zero dela, de menos π a zero, e a parte π menos x, a reta de 0 a π. Então a de k é 1 sobre π, integral de 0 a π, né, que sobrou aqui, de π cosseno kx dx menos, né, aqui menos, x cosseno dx, que é 1 sobre π, né, π sobre k, né, que é a integral de cosseno kx, então fica mais π sobre k seno, fica mais seno kx sobre k vezes π, de 0 a π, menos a integral da segunda parte aqui, que é um produto de funções. Então a integral de 0 a π desse produto de x com cosseno kx. Né? Então ainda desenvolvendo aqui esse primeiro termo, né, nós vamos ter que 1 sobre π, π sobre k, seno kx de 0 a π. Ora, o seno de 0 é 0 e o seno de kπ, né, qualquer múltiplo de π, é 0. Então, esse primeiro termo aqui, né, ele é 0. Bom, aí temos o segundo termo. O segundo termo é a integral de x cosseno kx dx. O que nós temos aqui é um produto de funções, né, de 0 a π. Então, um produto de funções, né, a melhor forma de resolver essa integral é usando a integração por partes. Então, a gente vai ter que x cosseno de kx dx corresponde a um UDV, né? A integral de 0 a π de UDV, que é o v de 0 a π menos v du de 0 a π. Né? A integral de v du de 0 a π. Então, quem é u? U a gente chama de x e du a gente chama de... Logo, du é igual a dx. E o outro pedaço, né, o dv das partes, é o cosseno kx dx. Então, a integral de cosseno kx dx é igual a seno kx sobre k. Tá? Então, a integral de 0 a π de x cosseno x dx, por partes, é o vezes v, né, que é x seno kx sobre k de 0 a π, menos integral de 0 a π de v que é seno kx sobre k, vezes du, né, du, então que é dx. Então, a gente tem que x seno kπ sobre k de 0 a π, o que sobra? π seno kπ sobre k, menos a integral de v du. Que é a integral de v du? Seno kx sobre k dx. Então, integrando seno kx, a gente tem menos cosseno kx sobre k. Aí já tem um k aqui embaixo, fica k ao quadrado. Menos, né? De 0 a π, né? Então, nós temos aqui π seno de kπ sobre k, né? Que é isso aqui. Né? O seno de kπ, o seno de múltiplo de π é 0, qualquer que seja ele. Então, vai sobrar a segunda parte. Vai ficar cosseno kπ sobre k ao quadrado. Kπ, né? Menos 1 sobre o k ao quadrado, que seria... por que 1? Porque o cosseno de kπ, o cosseno de 0, né? O cosseno de 0 que entra aqui na segunda parte aqui, ele é 1. Então, a gente vai ficar com menos 1 sobre k ao quadrado. Logo, sobra cosseno de kπ sobre k ao quadrado, menos 1 sobre k ao quadrado. Então, nós temos o mesmo denominador, né? Então, o a de k é menos 1 sobre π, que era o que estava aqui atrás, né? 1 sobre π, isso aqui, né? 1 sobre π, né? E esse 1 sobre π aparece aqui novamente, 1 sobre π, cosseno cosseno de kπ sobre k ao quadrado, né? Que está aqui, né? Que está aqui, menos 1 sobre k ao quadrado. Então, isso dá 1 sobre k ao quadrado π menos 1 sobre k ao quadrado π. Então, colocando um a sobre k, então, k ao quadrado π, fica 1 menos cosseno kπ, ou ainda isso que a gente vê aqui. Né? Isso que a gente vê aqui. A de k é 1 menos 1 elevado a k. Então, o porquê disso? Porque o cosseno kπ, né, onde k é um inteiro, ele vai mudando, ele vai alternando entre menos 1 e 1, menos 1 e 1. Então, de uma maneira mais elegante, a gente substitui esse cosseno por esse menos 1 elevado a k aqui. Certo? Bem, agora vamos para o cálculo dos b's. Então, os b's é a mesma história. A gente tem, os b's são os coeficientes dos senos,
né? Então a gente tem 1 sobre π, integral de 0 a π. O zero, né, a parte zero da função não conta. 1 sobre π, integral de 0 a π, de π menos x, seno de kx dx. Então fica 1 sobre π, dividimos de novo. 0 a π é de π, né? Π seno de kx dx, e a outra x, né? Então entra x seno de kπ dx. Bom, então b de k é 1 sobre π, né? A primeira parte é a integral de seno de kx menos cosseno de kx sobre k, vezes π, de 0 a π, menos, novamente, a integral de um produto de funções, né? Novamente, integração por parte. Então, a primeira parte, né, que é essa daqui, ela está aqui, né? Então, isso daqui vai dar o quê? Vai dar menos 1 sobre π vezes k, tiro o k aqui, né? Vai ficar π cosseno k x igual a π, kπ menos π, né? Porque cosseno de 0 é 1, então fica π sobre k, né? Esse k está aqui do lado de fora, menos π. Então, quando a gente corta π com π, tá em comum, né? Fica 1 sobre k, que multiplica 1, menos cosseno de kπ sobre k. Tá? E o produto das funções? O produto das funções, novamente, vai seguir a integração por partes, só que agora o dv é seno kx dx. Então, aplicando o mesmo procedimento de antes, né? A gente chega a essa expressão aqui, né? Que ao substituir os limites de integração, isso aqui vai ficar cosseno 0 vezes 0, que dá 0, e aqui vai ficar menos π cosseno kπ, né? Porque aqui é π, então vai entrar aqui no lugar do x, né? Menos com menos, então dá mais. Integral do cosseno kx sobre k, seno de kx sobre k vezes k, seno de kx sobre k ao quadrado, de 0 a π. Esse termo aqui é 0, então nós temos o quê? Menos π sobre k, cosseno de kπ, mais esse cara aqui aplicando os limites de integração. Então a gente tem seno de kπ sobre k ao quadrado, menos seno de 0 sobre k ao quadrado. Isso aqui, qualquer múltiplo de o seno é 0, aqui o seno de 0 é 0. Então o que sobra aqui? Sobra isso aqui, né? Sobra isso daqui. Logo, o b de k é 1 sobre k, né? Está aqui atrás, 1 sobre k. 1 sobre k, né? 1 sobre k menos cosseno de kπ sobre k, né? 1 sobre k menos cosseno de kπ, menos o que veio da integração por parte, né? Que é isso aqui, menos π sobre k cosseno de kπ. Então, você tem 1 sobre k menos cosseno de kπ sobre k, mais cosseno de kπ sobre k, são iguais, você corta, então sobrou 1 sobre k. Tá? Portanto, o valor médio, o A0, é π sobre 4, o A de k é dado para essa expressão, a gente substitui o cosseno pelo menos 1, e o B de k é simplesmente o 1 de k. Então, o A0 é como a função, é o valor médio da função, o A de k é a contribuição dos cossenos, e o B de k é a contribuição dos senos. Substituindo na série, a gente vai ter f de x igual a 0 sobre 2, que é π sobre 4, né? A 0 sobre 2, π sobre 4, mais, aqui está errado, na verdade aqui é a 0, é π sobre 2, mas aqui entra a 0 sobre 2. Então aqui eu teria que colocar a 0 é π sobre 2, né? E a 0 sobre 2 é π sobre 4. Somatório dos termos em cosseno, com seus respectivos coeficientes, e os termos em seno, com seus respectivos coeficientes. Então aqui embaixo, nós temos o espectro de frequência de cada um, a distribuição dos A's e dos B's, né, de acordo com K. Né? Então, o espectro de frequência do cosseno está relacionado aos A's de K, e o espectro de frequência dos senos, os B's de K. Então, nós temos A0 igual a π sobre 4, que é 0,79, A1 é 2 sobre π, aí é só substituir o K, né? E quando K igual a 2, eu não tenho participação de cosseno, e só tenho participação de seno, porque seno é 1 sobre K. Então, essa é a resposta final do nosso problema. A série, né, a expressão da série, e o espectro de frequência, a distribuição de frequência para os vários coeficientes. Então, esses espectros, né, esses gráficos,
nos dão uma ideia de qual é a contribuição dos cossenos e dos senos na formação da função em questão. Ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo.